Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina de promoção da saúde do nosso curso de técnico em enfermagem. Hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre o saneamento básico e saúde. Vamos falar um pouquinho sobre a breve história do saneamento básico. Precisamos voltar a alguns anos atrás. Então, alguns povos antigos conseguiram desenvolver técnicas extremamente sofisticadas para a época, como a captação, condução, armazenamento e utilização da água. Os egípcios, eles dominavam extremamente essas técnicas de irrigação de solo da agricultura, e esses métodos de armazenamento de água aconteciam porque eles dependiam das cheias do rio Nilo. No Egito, eles costumavam armazenar a água por um ano para que as sujeiras elas depositassem, que elas decantassem no fundo do recipiente. Eles não imaginavam que muitas doenças eram transmitidas por micro-organismos, e esses processos de filtragem, armazenamento, na maioria das vezes removiam esses agentes infecciosos. Assim que a pessoa tomava água suja ou não processada, ela ficava mais vulnerável a doenças. Esses processos de purificação de água, eles foram descobertos através das expedições arqueológicas, através das inscrições nas gravuras, nos túmulos e também com base no processo de capilaridade que era utilizado pelos egípcios, japoneses e também chineses, na qual essa água ela passava de uma vasilha para outra por meio de tiras de tecido para poder remover essas impurezas. Então, até o século XIV, eram inúmeros decretos relativos à limpeza pública, que se disseminavam pela Europa devido à situação catastrófica da limpeza nas cidades na Idade Média. Faltava-se muito os hábitos higiênicos e isso agravou com o crescimento da indústria lá por volta do século XVIII. Então, os camponeses eles foram levados em massa para a cidade sem estrutura nenhuma, no qual desencadeou diversos problemas de saúde pública e também de meio ambiente. Lá na Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha, as condições de vida na cidade eram muito feias, eram assustadoras. As moradias eram superlotadas, elas não tinham nenhuma condição de higiene, lixo e também as fezes eles eram acumulados em recipiente, onde eles eram transferidos para outros reservatórios públicos mensalmente e às vezes eles eram até atirados na rua. Já que no Brasil, no século XVI, os jesuítas eles admiravam a forma que os indígenas eles tinham com a saúde, mas aí com a chegada dos colonizadores e os negros, os índios eles não estavam acostumados, o sistema imune deles não estavam preparados, não tinham defesas, na qual eles trouxeram varíola, tuberculose, sarampo, na qual mataram muitos índios. E com os colonizadores veio as suas doenças, a forma de cultura também vieram. Também houve a preocupação dos sanitários, limpeza das ruas, construção, por exemplo, de chafarizes em praças públicas para a distribuição de água da população, que era transportados em recipiente pelos escravos. As condições de saúde nos centros urbanos eles eram piores que no campo e continuava a piorar. Somente com a vinda da família real em 1808 que houve um importante avanço nesses serviços de saneamento, na qual foi criado leis que evitavam a entrada de navios com pessoas doentes, implantavam a coleta de escoamento de água de chuva também. Então, a partir da descoberta de Pasteur, foi possível entender alguns processos de transmissão de doenças, na qual os governadores, então, eles passaram a investir nas pesquisas médicas e científicas. Então, no início do século XX, o médico higienista Oswaldo Cruz,
Ele era o diretor geral de saúde pública do governo federal e lá no Rio de Janeiro iniciou a luta para poder erradicar algumas epidemias, que lá tinha epidemia tanto de dengue quanto de varíola, na qual foi nesse mesmo período que houve a revolta da vacina, porque ele entendeu que precisava vacinar toda a população para que a epidemia ela fosse controlada. E ele fez isso muito bem para poder acabar com os criadores de insetos, também com os roedores, para poder limpar as ruas e os terrenos. Aqui também destaca-se o engenheiro Saturnino de Brito, na qual ele é o patrono da engenharia sanitária ambiental aqui do nosso país. Em 1930, as capitais elas possuíam diversas obras de saneamento de Saturnino, como sistema de distribuição de água, coleta de esgoto, para poder evitar a proliferação de insetos nessas áreas alagadas e que funcionam até hoje. Segundo a OMS, o saneamento básico é o controle de todos os fatores no meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico e mental. De outra forma, pode-se dizer que o saneamento básico ele vai caracterizar o conjunto de ações socioeconômicas que tem o objetivo de alcançar a salubridade ambiental, o lugar saudável. Os maiores problemas que afetam a população mundial, eles estão relacionados com o meio ambiente. Um exemplo disso, por exemplo, é que anualmente milhões de pessoas, temos 4 milhões de casos de diarreia, que é uma doença que frequentemente está associada à população com a pobreza, e isso pode levar a 30% das mortes em crianças com menos de 1 ano de idade. Então nós precisamos investir em saneamento básico, que é uma das formas de reverter o quadro existente. Segundo os dados do Ministério da Saúde, afirmam que a cada R$1 investido no saneamento básico, nós conseguimos economizar R$4 na área de medicina curativa. Então, isso é extremamente importante, termos saneamento básico. O que inclui saneamento básico? Abastecimento de água das populações com qualidade, coleta e tratamento e disposição desse ambientalmente adequada, né, e sanitária, acondicionamento e coleta e transporte com destino final de resíduos sólidos, seja de domésticos, comerciais, industriais ou até mesmo públicos, coleta de águas pluviais e o controle de encostamento e inundações através da drenagem urbana, controle de vetores e de doenças transmissíveis, insetos, roedores ou até mesmo molúsculos e higiene dos alimentos. Agora nós vamos falar sobre algumas doenças que estão relacionadas à falta de saneamento básico. Nós temos parasitas em geral, possuem 2 fases de vida, né? Que é dentro do hospedeiro e outra no meio ambiente. Quando eles estão no corpo do hospedeiro, eles possuem condições ideais para o desenvolvimento, temperatura, umidade adequada, além do alimento em abundância. É muito comum os parasitas, os parasitas por insetos, né? Moscas, mosquitos, pulgas e baratas. Ratos e outros animais, eles são chamados de vetores. Muitas vezes essa transmissão de doenças ela ocorre quando esses animais picam a pessoa que está enferma e depois pica uma pessoa que está sadia. E nessas doenças que estão relacionadas à falta de saneamento básico, nós temos vírus, bactérias, protozoários e também os... Então, segundo a OMS, parte de todas as doenças nos países em desenvolvimento são provenientes de água contaminada, que pode prejudicar a saúde das pessoas, que vai desde a ingestão dessa água contaminada, desde do alimento que é regado com essa água, através da higiene pessoal e do lazer também, através da agricultura e também da indústria. Essas doenças que estão relacionadas com a água, nós temos a transmissão via fecal-oral, que é quando nós ingerimos água ou algum alimento que esteja contaminado. Nós temos também a transmissão por vetores, nós temos a associação de a água contaminada, né?
que vai desde malária, febre, no caso dos vetores, no caso da água, da transmissão via fecal-oral, nós temos a diarreia, a desinteria, cólera, ascaridíase, associadas, por exemplo, a algum animal que entra em contato com essa água contaminada, que no caso é a esquistossomose. As doenças relacionadas às fezes. A presença desses coliformes fecais, ela indica contaminação fecal. Quando se observa a presença de bactérias desse grupo, considera-se que essa água ela está contaminada por fezes. Então, isso pode ser encontrado tanto em solo também quanto em alimentos. Então, aqui nós temos as doenças que são observadas relacionadas às fezes: poliomielite, hepatite A, giardíase, febre tifoide, teníase, cistercose, esquistossomose, filariose. As doenças relacionadas ao lixo. Várias doenças elas podem ser transmitidas pelo lixo, se não houver a coleta e disposição adequada desse lixo, porque isso vai transmitir diversas doenças e por conta que nesse lixo há restos de alimento na qual isso vai trazer animais para esse local como fonte de abrigo e condição adequada para proliferar esses vetores. Então nós temos, por exemplo, os vetores rato, mosca, mosquito, barata, suínos e também as aves. Nos ratos nós temos através da mordida, peste bubônica, leptospirose. As moscas nós temos através das asas e das patas, febre tifoide, salmonelose, cólera, amebíase. Os mosquitos através da picada da fêmea, malária, leishmaniose, febre amarela, dengue, filariose. Barata via mecânica através das patas, das asas, através das fezes também das baratas, febre tifoide, cólera e também giardíase. Os suínos, através da ingestão dessa carne contaminada, cistercose, toxoplasmose. E das aves, através das fezes, que é a toxoplasmose. E essas doenças que estão relacionadas à habitação, nós temos, por exemplo, moradias que são construídas muito próximas, né? Concentrações elevadas de vetores, como mosquitos, roedores. Então isso é extremamente importante, dar uma qualidade de vida para essas pessoas e cuidar desse ambiente, porque é um ambiente favorável para a proliferação e, consequentemente, prejudicial à saúde dessas pessoas que vivem nessa localidade, além de ser um problema grande de saúde pública, porque essas casas com material e o acabamento inadequado pode favorecer a proliferação de ratos, mosquito e também ser grandes transmissores de doenças.